Boa noite, gente. Bem-vindos a mais uma live aqui no Rio de Cabo a Rabo. Estou aqui adicionando o nosso convidado de hoje, Bueno. Enquanto a gente aguarda, lembrando que a gente aguarda ele entrar, né? A gente vai lembrar do nosso concurso, que o ganhador da melhor foto vai ganhar essa linda caneca. Aí, Tomás! Olá, Cacau, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo jóia? Um prazer poder falar com você. Eu hoje estou fazendo uma live para homenagear os meninos do pedal, né? Então, eu estou com a camisa do Brutus. Essa camisa não é minha, é do meu marido, a minha é Ah, rosa. que legal. E porque Legal, obrigado. a gente está também no meio de um sorteio que a gente vai fazer cultural, que é dessa caneca aqui, que é uma parceria com o Brutos de Itaipuaçu. Que eu já vou lançar um convite para você, com a autorização do Brutos e da Brutas, né, dos organizadores. Quando você estiver aqui pelo Rio de Janeiro, a gente já te convida para fazer um pedal assim cheio de aventura por várias subidas, que eu já ouvi Legal. dizer que você curte um mato, uma terra. Sem dúvida, sem dúvida. Legal. Obrigado, para mim também é um prazer estar aqui com você. E, poxa, eu já fui ao Rio faz mais ou menos um ano, só que eu levei uma bike mais de cidade, assim, que eu tenho, e aí fui lá naquela Estrada das Canoas, andei, em volta da lagoa e tal, mas numa próxima eu tenho vontade de levar a mountain bike e fazer um pouquinho de off-road lá com vocês, sim. Vai ser um Legal. prazer. A gente, a gente faz questão de te ciceronear por essas aventuras, programar um pedal bem bacana, para você Tô curtir um dentro. pouquinho. Legal, tô dentro, tô dentro. Aqui não falta o que você curte, tá? Legal, que show. Ótimo. Então, vamos começar nosso papo falando um pouquinho de você, porque eu conheci a sua história recentemente, eu não conhecia até ver a live do pessoal do Pedal Sonoro, né? Uma parceria que logo que começou a pandemia, eles fizeram bastantes lives, né? Com o intuito, né, de divulgar a bicicleta, né, o cicloativismo. A gente sabe que você tem esse papel muito importante, né, também em torno da bicicleta. Mas fala um pouquinho, como é que foi isso? Que aconteceu com você, conta um pouquinho da sua história e como é que surgiu essa paixão pelas duas rodas, que eu sei que não é só a bike. Conta um pouquinho pra Vamos, gente. vamos lá. Vamos lá, antes de mais nada, estou lendo aqui nos comentários, eu vi o Lorde Portuga dizendo, eu adoro essa obra de arte de arame atrás de você, Tomás. Tá aqui, ó. Essa obra Muito de arte, então, vou aproveitar o comentário dele só para mostrar, mas ela é um registro de um momento da minha vida que foi decisivo, foi quando eu sofri o acidente e voltei a pedalar. Então, se a gente olhar aqui, ó, essa imagem que eu estou mostrando agora sou eu na minha bicicleta. Vocês podem ver que eu estou usando uma tipóia, com o braço paralisado, né, na uhum, tipóia, e puxando atrás o bike trailer, que era um carrinho da Thule que eu puxo meu filho, até hoje, às vezes puxo ele. Ele aqui do lado, na bicicletinha de equilíbrio, que é uma criação minha, que é a B-Bike Brasil, e a minha uhum. esposa que pedalava junto com a gente. A gente fez meio que baseado numa foto, e é muito especial essa arte mesmo, é uma arte feita em arame, pela Simone Greco, é o nome da artista. Bem legal o trabalho dela. Recomendo aí que o pessoal conheça lá, porque você pode encomendar o que vocês quiserem. Assim, fala, não, quero, sei lá, gosto de carro, gosto de avião, gosto de skate. Ela faz a arte que vocês quiserem e acaba eternizando, parecido com uma foto, mas de uma maneira bem criativa, né? Bem legal. Mas vamos lá. E conta É, da sua história, como é que foi essa paixão? isso, vamos lá para essa parte da história. Eu cresci numa família que eu vi meu pai e minha mãe andando de moto desde muito cedo. Meu pai sempre gostou de moto de trilha, então também isso já ajuda a explicar também essa paixão que eu tenho pelo fora de estrada, pela estrada de terra. E então eu me lembro assim de muito novo, meu pai comprou uma moto de trilha
e me levava para fazer trilha com ele, montado no início trilhas mais leves, né? Porque a gente era uma coisa, ele me colocava no tanque da moto dele e a gente saía para fazer trilha, mas trilhas leves, sem muito perigo. E eu era apaixonado por aquilo. Era uma moto dois tempos, então tinha aquele cheiro que eu gostava do óleo dois tempos e tal. E sempre fui apaixonado então por moto. Eu fiquei buzinando na orelha do meu pai desde muito cedo que eu queria ter uma mini moto. Eu me lembro a primeira vez que eu tive contato foi no aniversário de um amiguinho meu, que a gente foi no Shopping Eldorado aqui em São Paulo, que lá nos primórdios, assim, há muito tempo atrás, existia uma pistinha que você alugava mini bug e alugava mini moto. E esse amigo, ele fez a festa dele nesse lugar. Então eu saí de lá pirado, assim, falei, meu, tem que ter uma dessa um dia. E meu pai falava muito pra mim isso, assim, ó, pra você ter uma coisa, você tem que querer demais aquilo. Então eu fiquei buzinando e mostrando pra ele que eu queria muito aquilo. A bike começou mais cedo, é natural, né? A gente, antes de subir numa moto, a gente anda de bike. Então, assistindo meu pai andar de moto, eu falava, putz, eu vou subir agora na minha moto. E subia na minha Calóizinha, tinha uma Calói Aro 10 ou 12. Era uma CCzinha, acho que era Aro 12, era uma CCzinha Aro 12 raríssima, assim. Você não vê hoje em dia nenhuma daquele tipo. E aí comecei então com, sei lá, uns 5 anos mais ou menos, eu comecei a andar de moto. E, e aí eu, assim, passava a semana inteira sonhando com o final de semana que ia chegar para eu poder passear de moto com meu pai. A gente morava pro interior, então não tinha esse perigo da cidade nem nada. A gente andava no meio do mato, perto de casa e tal. E durante a semana, nessa espera de quando eu ia poder andar de moto, a bike era a minha moto, era a minha maneira de fazer aquilo que eu gostava. A gente pegava e passava a semana inteira, quando eu não estava em aula, estava no período, ou nas férias, ou quando estava em casa, logo depois da aula, eu estava com enxada, com pá e montando rampa e fazendo saltos para poder pular com a bicicleta. E então a paixão por duas rodas começou muito, muito cedo. Isso aí foi evoluindo sempre com a bike ao lado. Eu cresci ao lado do Bike Park Semucan, que é um bike park que já rolou inclusive prova de 12 horas, eu não sei se de 24 horas de mountain bike, mas rolaram umas provas importantes pra caramba lá. E a pista ainda está lá. Fica em Cotia, na Granja Viana, aproximadamente 20 minutos de São Paulo aqui. Você saiu de São Paulo, pegou a estrada, é menos de 20 minutos você está nessa pista. E eu cresci do lado desse bike park, pegava minha BMX, ia para o bike park, passava lá o dia com os amigos andando no meio do mato. Depois evoluí para mountain bike, aí eu levava a mountain bike, andava de mountain bike lá também e tudo. E, e aí isso, assim, me manteve sempre muito perto da bike, embora a moto sempre foi o ponto central. Eu, quando eu tinha 17 anos, eu estava um dia voltando da aula de inglês na garupa do meu pai, e aí nós sofremos um acidente de moto, numa curva, tinha um cara que vinha tirando racha, e acertou a nossa moto, a gente saiu ralando no asfalto, eu tive fratura na costela, numa vértebra, foi bem assustador, assim. E aí na época eu falei assim, puxa, o perigoso é andar de moto na estrada. Então eu não vou mais andar de moto na estrada, nem na garupa do meu pai, nem nada. Meu pai vendeu moto, tudo, e a gente continuou só fazendo trilha. Aí naquele mesmo ano eu sofri um outro acidente, só que aí fazendo trilha, brincando num condomínio de um amigo, assim, todo mundo tinha umas motinhas, alguns tinham scooter e tal. A gente saiu para fazer um passeio e aí achamos um terreno vazio que era próprio para minha moto, que era uma moto mais off-road. Então eu fiquei dando uns saltos. Aí o pessoal, vamos embora, cara, tá chato, vamos embora daqui. Só tá legal para você que tem uma moto apropriada para isso. Eu falei, tá bom, vamos embora. Vou dar o último salto. Aí quando eu dei esse último salto, eu me desequilibrei, a moto pesou em cima da minha perna, mais o meu peso e tal. Eu tive uma ruptura do ligamento cruzado anterior. E aí eu falei, poxa, dois acidentes no mesmo ano com a moto, eu não vou esperar o terceiro, deixa quieto, eu vou vender a moto, vou parar. Aí fui fazer faculdade de engenharia e mantive a bike, sabe? Continuei sempre muito, muito próximo da bike, mas a moto eu dei realmente um tempo. Em 2012 eu voltei para a moto, fui um dia, viajei para Avaré, que era onde meus avós tinham uma chácara,
e que eu sempre que ia para lá andava de moto com um amigo. De repente passou esse amigo de moto um dia. E eu falei, puxa vida, me cocei assim, falei, nossa, eu sou apaixonado por isso, assim, não tem como eu não posso largar, sabe? Uhum. E voltei para São Paulo, achei uma moto de trilha, comprei e voltei a fazer trilha. Aí já maior de idade, então comecei a fazer trilha, comecei a levar minha moto para as competições e participava de competições de moto e tal. Criei um canal no YouTube, que é o canal Personal Off-Roader. É igual o Personal Trainer, aquele que faz os treinos de academia, só que é do off-road. Então eu criei esse nome, essa brincadeira com o nome, ficou Personal Off-Roader. E, e aí, então, esse outro canal tá lá no YouTube, dá pra ver, tem vários vídeos, acho que vale a pena até dar uma olhada, porque tem os vídeos das competições, que de repente não interessa para algumas pessoas, mas tem vídeos de viagem. A gente fez, eu e minha esposa fizemos uma viagem pela Estrada Real, que foi uma viagem muito legal. Nós saímos, você deve conhecer a Estrada Real, né? Pelo Uhum. menos de nome. Ela Nunca sai aí do Rio, inclusive. eu conheço a parte daqui do Rio que sai de Paraty e eu acho Isso, que vai até. Eu acho que eu só conheço até uma parte de São Paulo. Depois eu não. tá. Porque ela é grande, né? Guaratinguetá, deve ser, eu acho. Eu acho que Acho que é é. isso, que é o início. Você sobe de Paraty para Cunha, Cunha, a próxima cidade de Guaratinguetá. Aí eu acho que a próxima cidade já é Minas Gerais. O É. trecho de São Paulo é uma cidade, se eu não me engano. Então, a gente fez essa viagem em 2000 e... Oi, Eu desculpa, pode falar. só fui até Cunha, Ah, sim, Cunha é a famosa cidade dos Fuscas. Não sei se você sabia dessa, mas você sabia? anda lá pela cidade, é lotado de Fusca. Eu acho que é o veículo que mais se dá bem por lá. E aí então a gente fez essa viagem saindo de Paraty, na verdade saímos daqui de São Paulo, fomos até Paraty, e aí fizemos Paraty Ouro Preto, que é o chamado Caminho Velho. Uhum. Isso em 2012, eu acho. 2013 nós fizemos Ouro Preto até Diamantina. Porque a Estrada Real ela parece um estilingue de ponta cabeça, né? Ela tem como se fosse uma forquilha assim. Então ela tem Paraty numa ponta e Rio de Janeiro na outra ponta. E no centro da forquilha é Ouro Preto e lá em cima, como se fosse no cabo dessa forquilha, tem Diamante. a Diamantina. Isso. E então nós fizemos aí o caminho dos diamantes, saímos de Ouro Preto, fomos até Diamantina. E essa viagem nós fizemos inclusive com o Júlio, que é meu filho, na barriga da minha esposa, sem saber que a gente estava grávido. Assim, foi uma hora loucura, sem a gente saber que era uma loucura, né? A gente fez, eu brinco até que o Júlio ele é aventureiro antes de nascer, porque ele veio, ela engravidou sem a gente saber que ela estava grávida, ele se escondeu muito bem lá para a gente não cancelar a viagem. Afinal, ninguém viajaria com uma gravidez de 3 meses, né? Então a gente fez uma bela viagem com ele lá, com a gravidez de 3 meses. Mas enfim, aí fizemos essa viagem e isso está tudo lá no canal. Assim, acho que vale a pena também, até para conhecer um pouquinho mais da minha história, assistir lá. Tem a parte das competições, tem dicas de pilotagem e tem essa parte de viagem que é super especial também. E pode falar. Não, então, aí eu queria entrar um pouquinho nessa sua história de superação, né? Porque assim, eu acabei conhecendo um pouquinho da sua história, né? Que você acabou sofrendo um acidente em, acho que 2015, né? E Isso, que você perdeu os movimentos do seu braço esquerdo e que hoje você pedala mesmo assim, apesar disso, dessa limitação. Você não deixa de pedalar tanto na estrada quanto fazer o MTB, né? Você criou algumas adaptações para você mesmo, né? Assim, sim. dentro da sua realidade, né? Você foi testando coisas, né? Depois que eu te conheci, eu comecei a te acompanhar. Por isso que eu quis fazer esse convite, porque eu achei que, sabe, você é o caminho para as pessoas pararem de mimimi, como a gente costuma dizer aqui. Sim, sim, sim. As pessoas ficam muito de É, mimimi. Ai, aquele morro é muito puxado. Ah, para de mimimi. verdade, eu decido. Esses dias eu até recebi uma daquelas figurinhas de WhatsApp que eu rachei o bico, que é se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago. Aí, antes de você começar a falar sobre essa sua história de superação, eu quero registrar aqui
tanto a Brutas, né, a Fernanda, na pessoa da Fernanda, da Flon, que é a representante da Brutas, né, quanto o Elton, que é do Brutus, estão aqui prestigiando essa live. Que legal. Show. Fico E feliz aí com a presença deles também. E eu estou vendo aqui a Marapodi, que deve ser sua parente, ou Marapod, ela falou o que é MTB. Aí eu já aproveitar para responder para ela o que é o MTB. MTB é Mountain Bike, é uma sigla que significa Mountain Bike. É uma abreviação, você põe só MTB. Então, Cacau, eu estava contando da moto justamente para mostrar essa minha ligação com a parte de duas rodas e por que que eu fui, inclusive, parar na bike, né? Eu estava te contando dessa viagem que a gente fez em 2012, 2013, e aí em 2015, como eu tinha moto, um pouquinho antes disso, sei lá, em 2011, 2012, eu tirei carta de moto, e aí eu usava muita moto para lá e para cá. Isso é um perigo mesmo. Você, quando tem a moto na garagem, num grande centro como é São Paulo, a todo momento você pensa, eu tenho que ir agora daqui até tal lugar. Aí você abre o Waze ali, o Waze pega e fala para você que você vai demorar 1 hora e meia. Você fala assim, mas 1 hora e meia para eu andar 7 quilômetros não faz o menor sentido. Aí você fala, putz, eu tenho a moto eu vou fazer em 40 minutos, em 30 minutos. Então é um perigo isso, porque você estando com a moto na garagem, minha moto eu comprei para fazer viagens. E aí nessa de, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu fazia tudo de moto. E aí no dia 16 de novembro de 2015, eu fui até a minha fábrica, na verdade a fábrica em que eu terceirizava a fabricação das bicicletinhas de equilíbrio da B-Bike Brasil. E eu fui lá para terminar algumas bikes e trazer, para poder entregar para os clientes no final de semana. E aí, na volta para casa, eram 5 horas da tarde, mais ou menos, eu estava vindo para casa para liberar a babá que estava cuidando do meu filho e ficar com meu filho para o resto da noite. E no caminho, num cruzamento, assim, o farol estava verde para mim, tudo tranquilo, eu dentro da velocidade. Do nada, do nada, do nada, do nada, um carro surgiu num cruzamento em alta velocidade e não houve tempo para eu fazer praticamente nada, assim. O que deu tempo de fazer eu brinco que foi um pouco de treino mental que eu fiz a vida inteira. Eu sempre, quando estava pilotando minha moto, desde criança, eu ficava pensando em situações que não estavam acontecendo, mas se elas acontecessem, o que que eu faria? Então eu pensava, se a roda traseira da moto saiu, o que que eu faço? Eu vou virar, esterçar, fazer um contra-esterço para tentar trazê-la de volta. Então eu pensava em situações que não estavam acontecendo para que eu me preparasse para elas. E eu às vezes pensava, mesmo fazendo trilha com meu pai, eu pensava, e se um cavalo atravessasse meu caminho e não desse tempo de desviar? Eu ia pular por cima do cavalo, eu ia deixar a moto bater e eu ia tentar me livrar. E no cruzamento também, depois que tirei carta, eu às vezes pensava nisso e até me criticava, falava, poxa, porque parece que eu estou querendo atrair coisa ruim, por que que eu estou pensando nessas coisas, né? E no final foi uma coisa que me ajudou, porque na hora que aquele carro atravessou o meu caminho, eu não pensei, assim, foi imediata a minha reação. Eu peguei e ejetei mesmo, igual aquele botão eject de avião, que o cara aperta e sai voando e se livra do avião com paraquedas. Foi parecido, assim, eu peguei e pulei da moto. A moto arrebentou no carro, quebrou a frente da moto e tudo. Tem vídeo lá no meu canal mostrando um pouquinho do acidente e tal. Meu Deus. E aí nesse cruzamento minha vida mudou completamente mesmo, assim. Foi um encontro que transformou minha vida. Nessa de pular da moto, meu joelho esquerdo ainda bateu no guidão. Eu tive fratura exposta, tenho um joelho até hoje que é meio diferente, porque ele teve que ser reconstruído, a patela. Eu, quando voei, bati no chão, eu bati a cabeça com muita força no chão, então eu tive 2 traumatismos cranianos que me atrapalham, inclusive, com memória até hoje. E o meu braço esquerdo, ele deu um tranco tão forte que arrancou os nervos da minha medula. E aí, a partir daquele momento, o meu braço ficou completamente paralisado. Então, eu já cheguei no hospital sem poder mexer o braço, sem ter controle nenhum do braço. Eu ficava deitado assim, parecido com um cadeirante, assim, que eles contam exatamente isso, que o cara toma um tombo e às vezes ele tá ali mesmo e fala, mas eu não tô sentindo minhas pernas, não consigo mexer. Era a mesma coisa com o meu braço.
E ainda teve uma outra consequência desse acidente que a gente foi só descobrir um ano depois, por isso que às vezes eu nem falo muito dela, que foi a paralisia do meu pulmão esquerdo. Como acabou mexendo muito com os nervos, mexeu com o nervo que comanda o braço e também mexeu com o nervo que faz o diafragma trabalhar. Então, o meu pulmão esquerdo também é paralisado. Isso ninguém sabe praticamente e é um troço que eu acabo guardando, mas que até nisso eu tenho que tentar lutar contra, né? Quando eu vou competir, quando eu vou participar de uma prova de mountain bike, eu tô ali com, um pulmão e meio. No meu pulmão ele ainda tá ali, ele ainda pode trocar oxigênio, mas ele não consegue expandir, soltar o ar e puxar o ar de volta, né? Então atrapalha bastante. Então essas foram as principais consequências. A partir dali, assim, no primeiro momento foi uma tristeza muito grande, né? Um luto que a gente viveu. Minha família, todo mundo ficou muito chateado com aquilo, sem saber o que fazer, eu também, todo mundo muito perdido. E assim, eu tive muita ajuda de muita gente, da família, de amigos, muita gente me mandava vídeos, Tomás, não desanima, olha, aí mandava um vídeo de um cara pilotando moto com um braço só, pilotando bike com um braço só, eu mesmo tinha interesse, ficava lá no YouTube, achei um canal que o cara ensinava várias dicas de como viver com um braço só, como que ele fazia a barba com o braço, como que ele cuidava do bebê, como que ele trocava a fralda, tudo que ele fazia com o braço só. Então, isso foi me animando bastante. Ao mesmo tempo, eu sempre fui uma pessoa bastante positiva, sabe? Eu olhava para aquilo, sempre olhei para isso tudo pensando, eu não tenho como mudar o passado, sabe? Eu não tenho como voltar lá e mudar o que aconteceu. Eu já sofri um acidente, o meu braço paralisou e se eu pudesse eu voltava lá no passado e mudava essa história. Naquele dia saía de carro, por exemplo, de casa. Uhum. Mas a gente não tem como fazer isso. Então não adianta ficar pensando muito no passado, assim, eu podia ter feito isso, feito aquilo. É importante aprender com os erros, mas não ficar pensando se naquele dia eu deveria ter saído de casaco ou sem casaco, de luva ou sem luva, de capacete melhor ou de não sei o quê. Então eu comecei a olhar para frente e pensar, bom, o que eu vou fazer para ser feliz, independente do braço paralisado ou não. Essa é a vida que eu tenho. Eu não vou ter uma chance de nascer de novo e o braço esquerdo voltar a mexer ou estar mexendo numa outra vida nem nada. Essa é a vida que eu tenho. E então eu vou fazer as coisas que eu gosto com ou sem o braço mexer. Os médicos, inclusive, disseram na época, falaram, Tomás, você tem chance de não voltar a mexer o braço. Possivelmente ele não volte a mexer nada. A gente vai fazer cirurgia, vai tentar melhorar. Hoje o movimento que eu tenho, quer ver aqui está o meu braço, eu vou tentar afastar um pouquinho só para mostrar. Mas eu fiz uma cirurgia que me devolveu esse movimento aqui. Ó. Eu tenho como levantar o ombro aqui, movimentar o ombro. Mas eu não tenho movimento nenhum de cotovelo, o cotovelo meu é solto, o Sim. punho, os dedos são todos soltos, assim. E graças a essa cirurgia, esse movimento voltou, ajuda um pouco para andar na cidade de bike e tal. Mas de qualquer maneira, eu nunca dependi disso para ser feliz, sabe? Quando o médico me falou aquilo, eu pus na cabeça, meu, se voltar, o que voltar de movimento é lucro. Então voltou esse movimento, para mim foi lucro. Mas eu não dependo disso para ser feliz, assim. Então, eu segui adiante mesmo, como você falou. E vamos entrar um pouco na bike, que é o que você queria falar. Só uma coisinha ainda falando sobre isso, sobre essa sua história, que você mostra que você não é só um braço, né? Você É, é um ser. Então, não é por causa de um braço, né, que você vai deixar de ser feliz. Mas aí tem umas perguntas aqui ainda, só para a gente fechar essa questão. claro, vamos. O Brutus, né? O Brutus está perguntando aqui sobre como é que você consegue controlar a respiração em subidas. Como é que ficou essa consequência por conta dessa paralisia do pulmão? Tem mais uma pergunta aqui. Não, os comentários das pessoas falando que você nasceu de novo, a gente já sabe disso, né? Vamos fechar esse assunto e a gente entrar mais na bike. Sim, vamos lá. Bom, essa parte da respiração, assim, eu não, no início eu não senti muita diferença porque eu não fui direto para o esporte de alto rendimento, sabe?
A gente já vai entrar na bike, aí eu conto um pouquinho e tudo. Mas lá no início eu pegava minha bike para passear no parque, então eu não sentia muito essa diferença. E o que acaba acontecendo com o ser humano, com o nosso corpo, é justamente a adaptação, né? Não é à toa, o próprio canal chama Vida Adaptada. Nós somos seres plenamente adaptáveis e a nossa vida é uma constante adaptação. Mesmo as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, nenhum tipo de lesão, nosso corpo está o tempo todo se adaptando. Para o bem e para o mal até. Pensei agora numa questão do negócio do smartphone, né? As pessoas ficam o tempo todo ali com o smartphone e o pescoço das pessoas estão agora ficando tortos. Porque fica aquele negócio de olhar para o celular. Então o corpo vai se adaptando, para o bem ou para o mal, a gente se adapta muito. Vai ser uma Então geração de orelhudos, né? Por é, causa das máscaras. é verdade. E corcunda, sei lá, e com esse pescoço para frente, o tech neck. Então, eu acho que o meu corpo também vem se adaptando desde o acidente em tudo que mudou nele, né? Então, a habilidade do braço direito foi nas alturas, para suprir o esquerdo. Os músculos do braço esquerdo foram atrofiando e tudo eu tive que fazer com o braço direito, carregar meu filho, carregar peso, fazer um monte de coisa. Então, hoje eu tenho um braço direito super forte, super habilidoso. Da mesma maneira, eu acho que aconteceu com o pulmão, sabe? Eu, eu hoje não sinto tanto isso. É claro, é muito diferente do que se eu tivesse os dois pulmões. Mas eu acredito que de fazer esse trabalho, de treinar muito. Eu tenho um treinador ótimo, que é o Cadinho. A gente faz treinamento de respiração dia sim, dia não. Então, eu tenho um equipamento aqui parecido até com os de fisioterapia que eles fazem no hospital, mas é um para atleta que a gente faz uma respiração e aí eu vou aumentando o grau dele, tudo, e faz uma ginástica para o diafragma ficar mais forte mesmo. Então eu acho que o corpo, pouco a pouco, aprendeu a suprir. É lógico que não é a capacidade 100%, Sim. mas eu hoje em dia acho que me dou bem assim com isso. E nesse ponto, acho que eu tive a sorte de ser uma pessoa que sempre teve uma parte respiratória muito boa. Eu ficava tranquilamente 2 minutos e meio, 3 minutos sem respirar. Eu desde moleque fiz mergulho em apneia com meu pai e tal. Então eu sempre tive uma capacidade mesmo de segurar a respiração embaixo da água e tudo durante longos períodos. Então acho que essa parte eu, sem querer, vim desenvolvendo a vida inteira e isso me ajudou também, né? Fora isso, essa questão que eu falei da adaptação. Mas Conta, obrigado pela pergunta. conta então agora como é que você se transformou, porque agora você é atleta, né? Eu tava olhando, Sim. atleta e cicloativista, porque hoje teve uma live aí que foi meio que para bater hoje, tá? Você viu, né? Eu estou em todas as frentes da bike. Você foi e uma coisa que você já sabia que ia acontecer, que é uma E que sobre. nem é o meu uso, é verdade. A gente pode falar disso também, mas o meu uso da ciclovia é para uso esportivo. Então Explica eu um pouco, poderia. vocês não viram, né? Vamos lá. Hoje foi reinaugurada a ciclovia da Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo. Então a gente tem dois rios muito importantes aqui, que é o Pinheiros e o Tietê, que inclusive são muito poluídos. E no Pinheiros a gente tem uma ciclovia ela é uma ciclovia enorme. Eu não sei dizer qual é o comprimento total dela, mas originalmente ela era uma ciclovia muito grande, e que pouco a pouco eles, vamos ter que fazer uma obra, então eles puseram um muro lá, daqui a pouco a gente reabre, e nunca reabriram, daí fizeram os ciclistas ficarem pulando de um lado para o outro do rio, aí tem que voltar para o outro rio, para o outro lado, e volta e vai. Vocês conhecem E aí, o do Rio. isso, então eles, vamos fazer uma obrinha aqui. Então eles foram pouco a pouco, faziam a obra e bloqueavam parte da ciclovia. Então a ciclovia agora, recentemente, ela estava com uma extensão de 7 quilômetros, e uma empresa pegou para fazer a administração dessa ciclovia, em parceria com a CPTM e com o governo do estado. E hoje foi a reabertura dessa ciclovia. Só que aí ontem eu vi que eles postaram ontem, avisando ontem, para que as pessoas soubessem que hoje teria um trecho de interdição. E aí então eu fui lá hoje para conferir isso aí, porque eu percebi desde o início assim, que o foco, tanto da empresa que faz essa manutenção agora, que vai fazer esse gerenciamento da ciclovia,
o foco deles é o ciclista esportivo, que é a minha área, sabe? Eu uso aquela ciclovia como esporte, eu vou lá, treino. Se tiver mais curta, se tiver mais longa, atrapalha um pouquinho, mas ainda assim eu faço meu treino. Eles mesmos usaram esse argumento dizendo, pô, agora vocês têm pelo menos um lugar seguro para treinar. Estavam as pessoas treinando na rua porque não tinham onde treinar, com risco de serem assaltadas. Então agora vocês têm um lugar seguro para treinar. Concordo mesmo com isso. Só que eles esqueceram, e aí é uma pena, eles esqueceram do ciclista urbano, do cara que faz o trajeto para o trabalho, do trabalho para casa. Usa Não bike, avisaram ninguém. né? Exato, o meio de transporte. Então eles esqueceram desse cara e eu ontem assistindo eles fazendo show, chamaram algumas pessoas, chamaram uma banda, fizeram show, fizeram live, amanhã vai inaugurar, fazendo esse monte de auê, se esqueceram completamente desses ciclistas, sabe? Desses que vão fazer como meio de transporte, vão usar como meio de transporte. E aí eu falei, meu, batata, que isso aí vai. Certeza que isso vai dar problema. E aí não deu outra. Eu fui lá hoje, encontrei duas pessoas que eu tive a oportunidade de encontrar, mas foram com certeza dezenas de pessoas. E um deles, inclusive, trabalha na Specialized, que é Specialized da marca de bicicletas, que fica aqui do lado de casa. E aí o cara vinha vindo para o trabalho, trafegou um monte na ciclovia para daí descobrir que tinha essa interdição. E aí, por coincidência, eu estava lá bem nessa hora, fiz uma entrevista rápida com ele, e aí coloquei nos meus stories lá. Então, apesar de eu ser um dos ciclistas esportivos e poderia estar defendendo de olhos fechados a empresa, dizendo não, eles estão fazendo um trabalho maravilhoso, e realmente fizeram um trabalho legal de tirar as lombadas, de pôr banheiro para o pessoal tomar banho depois do treino, de fazer um retorno mais seguro. Apesar de eu estar nessa parcela beneficiada pela ciclovia, eu achei muito feio eles esquecerem completamente do cara que quer usar para meio de transporte. E era uma situação simples, assim, eles ficaram muito, nós vamos colocar, vamos aqui fazer um post, eles fizeram um post, apenas um post dizendo que tinha essa interdição. E quando o mais simples seria simplesmente ter colocado uma placa dizendo, gente, não, hoje a gente está abrindo a ciclovia só para ciclista esportivo. Vocês não vão conseguir acessar nenhuma saída da ciclovia por aqui. Era uma atitude básica, era pegar uma cartolina, um canetão preto e escrever lá, ó, o acesso está bloqueado. Faria com que muitas pessoas deixassem de chegar atrasado nos seus trabalhos hoje por uma bobeira deles, assim. Respeito, né? Eu Mas achei. fala um pouquinho agora de como é que você se transformou num atleta. Vamos Agora lá, como que a bike entrou forte na minha vida? Eu sofri um acidente, então, 16 de novembro de 2015. 2 meses depois desse acidente, eu realizei essa cirurgia. Como falei, a cirurgia devolveu esse movimento de ombro. E mais ou menos um mês depois da cirurgia, eu trouxe a bicicleta aqui para a sala, porque eu comecei a pensar, meu pensamento, você já vai imaginar, eu pensei, como é que eu vou voltar para a moto? Quero voltar a fazer trilha. E eu recebia um monte de vídeo das pessoas, de pessoas com deficiência pilotando moto nas trilhas e tal. Como que eu vou voltar a pilotar moto? E aí na hora me veio a bike. Eu falei, bom, a bike sempre foi para mim um treino. Então eu vou pegar, vou subir na bicicleta, eu vou treinar a pilotagem, controlar toda ela com um braço só. Isso vai me ajudar na parte de desenvolvimento de equilíbrio e tudo mais. E aí eu trouxe a bicicleta aqui para a sala, comecei a adaptar e põe o freio aqui, os dois freios numa mão só, os dois câmbios numa mão só. Não ficou legal porque um freio está muito longe do outro. E mexe, vai, tudo fazendo sozinho, quebrando a cabeça, querendo fazer funcionar. E consegui. E aí eu lembro do meu primeiro passeio de bicicleta, não foi nem usando bem uma tipóia, eu peguei um lenço só e amarrei pus o braço pendurado no pescoço com um lenço e fui passear no Parque Vila Lobos, que é aqui pertinho de casa. E nossa, foi muito especial, assim, sabe? Foi transformador, poder subir numa bicicleta e olhar em volta e falar assim, bom, eu sou uma pessoa normal aqui, estou usando uma tipóia, mas estou fazendo uma coisa que supostamente para os deficientes é complicado, as pessoas não fazem, e eu estou aqui fazendo como qualquer outro. Isso foi muito gostoso, e aí eu inclusive resolvi começar a compartilhar esse tipo de adaptações de vida, e por isso o nome do canal, num canal do YouTube. Como eu já tinha experiência com o YouTube, gostava de fazer meus vídeos, sempre gostei de compartilhar, de dar dicas, de ajudar as outras pessoas.
eu falei, poxa, eu vou criar um canal onde eu possa ajudar outras pessoas que tenham deficiências parecidas. Até é engraçado, porque lá no início eu pensava assim, eu pensava pequeno, assim, eu vou fazer um canal para ajudar as pessoas que têm lesão de plexo braquial, que é essa lesão que eu tive. E talvez ajude também as pessoas com, sei lá, com amputação de braço. E pouco a pouco eu fui percebendo que, assim, eu mirava nesse nicho, mas eu atingia muito mais gente, assim. Tem histórias muito legais de pessoas que, inclusive, não têm deficiência nenhuma e que se inspiraram e que tiveram muitos bons frutos desse trabalho que eu faço no canal Vida Adaptada. E aí a bike foi assim, eu comecei com o foco da moto, eu cheguei a andar de moto com o braço só, eu adaptei a embreagem para o lado direito, então eu tinha embreagem, freio e acelerador, tudo na mão direita. Mas a bike foi pouco a pouco crescendo na minha vida, e crescendo e crescendo. E eu acho que o que eu percebi é o seguinte, que a minha paixão, desde lá no início, não era a grande paixão, não era exatamente a moto, mas era principalmente as duas rodas na terra, sabe? É o off-road, é fazer trilha, é estar em contato com a natureza, é me sujar de lama, é essa terapia que isso promove para nós, sabe? E a bike foi crescendo na minha vida mesmo. Eu comecei, vou participar de uma competiçãozinha. Um amigo meu me chamou para fazer trilha. Pô, será que dá para fazer trilha com o braço só? Vamos lá, fiz trilha. Aí ele falou, pô, você podia tentar ir numa competição. Aí eu descobri que tinha categoria, que na época eles chamavam de PNE, que é pessoas com necessidades especiais, e eu venho fazendo um trabalho muito grande para mudar para PCD. Então vocês que estão assistindo, que conheçam organizadores de prova, muda o nome da categoria para PCD, porque é pessoa com deficiência e não com necessidades especiais. E Isso. necessidades especiais, grávidas e idosos também têm, e nós somos pessoas com deficiência. E aí, pouco a pouco, assim, foi crescendo e eu queria desafios um pouquinho maiores. Assim, como falei, eu quero lutar todos os dias para ser feliz, para ter uma vida feliz, e eu acho que eu mereço isso. E se eu ainda puder, eu penso assim, que o acidente foi uma coisa muito ruim que veio na minha vida, e eu pensei, o que que eu posso fazer com essa coisa tão ruim que me aconteceu? Eu posso usar isso de adubo para colher coisas boas e para outras pessoas colherem. Então, esse acidente não pode ter vindo na minha vida à toa. Então, esse é o trabalho, essa corrente do bem que eu venho tentando fazer, de inspirar as pessoas, de mostrar que os problemas da nossa vida, eles podem ser grandes ou pequenos, depende da nossa ótica, né? Depende de como a gente enxerga eles, depende da importância que a gente dá para eles. Um braço paralisado pode realmente ter uma importância absurda, a ponto de uma pessoa não querer sair mais da cama. Ou você pode aprender a conviver com ele e lutar para ser feliz, que é o que eu venho fazendo. Então, eu tenho tentado escrever uma história bonita, uma história legal, que me faça feliz, que me faça ver que a vida valeu a pena. E aí, nessas, eu fui me enfiando em vários desafios que a gente pode até conversar também, que eu fui participado já até de campeonato mundial de mountain bike 24 horas solo. Corri 24 horas de mountain bike solo, já fiz várias, já participei de campeonato brasileiro. Conta aí essa história de como é que foi fazer esse campeonato que você ficou direto. Como é que foi? Como é que foi a estrutura? Você foi sozinho? Tinha alguém te apoiando? Como é que foi? Esse campeonato foi o seguinte, foi em 2019. Tem uma organização chamada Wembo que organiza anualmente esse campeonato mundial de mountain bike 24 horas, Uhum. solo. Eles até têm as categorias para correr em grupo, mas o campeonato deles é de mountain bike solo. Então você faz 24 horas por você, sozinho. E esse ano de 2019, eles fizeram uma parceria com o Mário Roma, aqui do Brasil, que é português, na verdade, mas que é um português brasileiro. Então ele fez uma parceria com o Brasil Ride. O Brasil Ride organizou essa competição em Costa Rica, Mato Grosso do Sul. E vários amigos PCDs falaram, pô, Tomás, isso aí você não pode ficar de fora, cara. Vamos lá, vamos participar. O Campeonato Mundial de 24 horas. Eu falei, cara, eu nunca corri, acho que nem 3 horas de mountain bike, aqueles três mountain bike 3 horas, ou mountain bike 6 horas, ou 12 horas, nunca. Vou me meter logo num 24 horas. Não, vamos, vamos, vamos. Aí pouco a pouco eu fui me convencendo, falei, não, é legal, vou trazer uma história legal, vou viver uma experiência muito legal, vou um dia poder dizer para os meus netos, hã? Vai se desafiar, né?
vou me desafiar. Um dia eu vou poder dizer para os meus netos, eu, pô, participei de um campeonato mundial de 24 horas, fiquei sozinho em cima da bicicleta, me matando. Então eu falei, vamos. E aí nós nos juntamos em 3 PCDs, né? O Chicão até falava que é um dos que foi com a gente, que foi o motorista da gente, a gente foi os 3 no carro dele. Ele até chamava carinhosamente dos 3 tortinhos. Então éramos 3 tortinhos e viajamos de carro de São Paulo até Costa Rica. Chegamos lá na véspera do dia da corrida. Fizemos uma volta para reconhecer o circuito. Era um circuito de 30 quilômetros com 500 metros de altimetria. E, e aí, assim, a gente foi na raça total, assim, sabe? A gente ganhou a inscrição por ser PCD. A inscrição era gratuita para os PCDs. Pagamos a viagem do nosso bolso para ir de carro até lá e tudo mais. A hospedagem, a gente conseguiu hospedagem por lá mesmo. A organização fez uma parceria com a cidade, né, com a prefeitura, e aí a prefeitura abriu as escolas para as pessoas se hospedarem, então foi bem legal a experiência. E aí, assim, da corrida a gente largou no meio-dia, ao meio-dia de um dia, e ela terminava ao meio-dia do dia seguinte. Nós, na nossa categoria eram 15 pessoas com deficiência, então tinha gente com perna amputada, com braço amputado, paralisado, tinha de tudo, assim, todas as deficiências que conseguem praticar o mountain bike sobre 2 rodas. Lá a pista era impraticável para alguém fazer de handbike, por exemplo. O que eu acho muito legal, incentivo muito, assim, quero muito que cada vez mais a gente veja os cadeirantes participando de provas de mountain bike também, como eu vi em Araxá esse ano. Mas tinham vários tipos de deficientes, e aí nós largamos e eu pedalei. Eu me lembro de ter feito, acho que até às 6 horas da manhã do dia seguinte. Parava para beber água, comer um negócio, fazer um pouquinho da mecânica da bicicleta e largava para uma nova volta. A diferença era muito grande entre as pessoas que estavam correndo, porque tinha gente com equipe que o cara chegava, terminava a volta, falava, vou dar uma descansada. Botava ali a cabecinha, as pernas para o ar e ficava lá, recebendo uma massagem e tal. E a gente, como eu contei, foi na raça total. Então eu terminava a volta, eu descia da bicicleta moído, eu tinha que encher meu camelback com água, eu tinha que preparar alguma coisinha ali para eu comer, pegar uma fruta, descascar, beber alguma coisa, colocar isotônico nas garrafinhas e não sei o quê. E não dava tempo de descansar, já era subir na bike e tome mais uma volta dessas de 30 quilômetros, 500 metros de altimetria. Então foi uma experiência muito maluca. Às 6 da manhã eu já estava quase dormindo em cima da bike, estava muito, muito cansado, muito podre. E vi o dia nascer no final, foi assim, foi bonito até, porque foi a última volta que eu consegui completar. E que quando eu estava completando a volta, eu fui chegando perto da largada, enxergando assim a largada e chegada, né, o pórtico. E no fundo, assim, o sol nascendo. É uma cena que eu tenho muito forte na memória, porque estava bonito o dia. Mas aí eu não aguentei. Eu parei depois de dar essas voltas, de 18 horas pedalando. E aí eu desabei, passei mal, foi maluquice, foi perrengue. E no final eu peguei 7º lugar. Entre os 15 que estavam lá, eu fui 7º do mundo, né? Afinal era um mundial, tinha gente do mundo todo. E foi uma experiência muito legal, assim, que eu guardo com muito carinho. Tem um vídeo muito especial também lá no canal Vida Adaptada no YouTube. É um videozinho longo, acho que vale a pena até fazer uma pipoca para assistir, mas que acho que vale a pena, porque mostra todo esse perrengue, toda a viagem, toda a alegria que a gente teve. Foi muito legal a experiência. Quem gosta de bicicleta tem essas histórias, né? Mas é engraçado que eu não sei se você também passa por isso, mas às vezes quando a gente programa um pedal por aqui, que vai fazer trilha e tal, a gente geralmente sai de casa de madrugada. E aí as pessoas que não estão nesse mundo, né? Elas falam assim: você acordou 4 horas da manhã para pedalar, começou a pedalar às 6, né? Ou antes, né? Às vezes um pouquinho antes, né? Porque 4 horas da manhã, se a gente for, porque a gente está no Rio, então até Itaipuaçu é mais ou menos 1 hora. Então acorda Uhum. 4 horas para chegar lá.
na partida que vai todo mundo junto, 6 horas da manhã. Então, e aí as pessoas falam assim, mas pô, por que você vai acordar 4 horas da manhã no domingo? E vai ficar o dia inteiro pedalando? Como a gente fez, a gente está treinando a Maratona do Café, que são o desafio de 100 quilômetros, não sei se você está sabendo. E aí Não, não sabe, que legal. eles vão fazer virtual esse ano por conta da pandemia, né? Aí a gente está fazendo treinamento, a gente foi fazer um treinamento de 50 km. Só que aí o nosso guia errou o caminho. A gente fez Nossa, 80. nossa. E aí você conta essas coisas, mas você vê o sol, o dia amanhecendo, aquela paisagem É. linda, maravilhosa, né? Ah, animais. Quantos animais eu não encontrei nessa competição lá do Mundial de 24 horas? E as pessoas não Coati, entendem. tudo. Você não passa por isso, por essas. Mas você é maluco? Você, né? Ah, sempre, 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 sempre. Eu falo assim, meu, como é que você fez essa prova? Foi para um troço de 24 horas pedalando. Aí, eu acho que o que eu posso dizer é, meu, assiste o vídeo. Acho que vale a pena, assim. Depois, na hora que você tiver tempo também, Cacau, dá uma olhada lá no Vida Adaptada e tenta achar o meu canal, o meu vídeo sobre o 24 horas. Você vai ver, assim, as paisagens que a gente passava. Tem uma ponte muito famosa, que é o cartão postal de lá de Costa Rica, que é uma ponte, aquelas pontes de cabo, eu esqueci agora o nome, mas como se fosse uma pêncil, sei lá. Uhum. E então eles tiram uma foto com a cachoeira atrás, assim. E era muito isso, a gente passava de bike pedalando, cada volta que você dava, você tinha que passar por cima dessa ponte linda, por cima de um rio maravilhoso e uma cachoeira enorme, assim, à direita. É incrível, assim. É difícil explicar para essas pessoas. A melhor coisa que a gente pode fazer é vir andar com a gente e experimentar você também. Porque não dá, né, para descrever, né? Porque teve uma trilha que a gente fez também, uma vez que a gente fez um pedal aqui na região serrana, a gente fez Teresópolis até. A gente cruzou Petrópolis pela Serra e passou em Nova Friburgo, uma parte. Nossa, é uma região linda, né? Tenho Ali, muita vontade de conhecer. ali nos Três Picos. Não sei se você Uhum. conhece, Parque dos Três Picos. Não, não conheço. Tenho muita vontade. Então, a gente fez o entorno dele. Então, a gente passou por uma parte que é em Nova Friburgo para voltar para Teresópolis. Teve uma parte que a gente descia que você via assim uma plantação, muitas plantações, né? E Uhum. tinha várias borboletinhas brancas em cima, assim, voando. Parecia um conto de fadas. Se você conta para as pessoas não acreditam. E aí você fala assim, cara, o que motiva? Nossa, você sua, você se esforça, você faz. Mas, né, você se depara com cada paisagem e as pessoas não entendem, né? Acho que a gente é maluco. É verdade. E aí, o que eu tento fazer às vezes nos meus vídeos é isso. Se você olhar lá esse vídeo do Mundial, você não vai me ver ficar reclamando, nada disso, porque eu tava lá, sofri, sofri, mas eu escolhi tá naquilo ali, porque pelo maior, pelo que você vai ver no vídeo, assim, as emoções que eu vivi ali, foi muito gostoso, muito, muito mesmo, uma experiência maravilhosa, como são todos esses pedais que a gente acaba fazendo, vale muito a pena. É. E a gente, como é que a gente faz? Como é que a gente faz, né, para convencer, né, essas pessoas, né, que às vezes acham, nossa, só de ouvir você falar, eu já estou cansado. Eu já vou até dormir. Tem umas pessoas que falam isso no meu trabalho, as pessoas, nossa, já estou cansado só de ouvir você falar. É, verdade. Você É, também ouve eu, essas coisas? eu ouço demais. O que eu tento fazer um pouquinho é esse trabalho que eu faço nos vídeos, né? Eu acabo inspirando as pessoas e acho que muitas vezes consigo, mas tem gente que não tem muito como mudar. Acho que algumas pessoas, nós somos seres bem complexos, né? Fruto da nossa criação, das nossas vivências e tudo mais. Às vezes as pessoas faltam elas se abrirem para isso, né? Então eu tento abrir um pouquinho a portinha das pessoas. Teve uma história, inclusive, bem legal, que foi um cara que ele me assistia no canal do YouTube. E é um cara que ele a vida toda andou de bike, fazia mountain bike quando era moleque e tal. E ele, num dado momento, parou de andar de bike e começou a engordar e tudo mais.
E assistindo o meu canal e acompanhando outros canais de bike também e tal, ele sempre se manteve próximo da bike, mas não subia na bicicleta para pedalar. Só que assistindo o meu canal, um dia ele teve um estalo, assim, ele falou, meu, eu tenho os dois braços que funcionam, eu tenho as duas pernas que funcionam, eu tenho saúde e eu tô aqui sem subir na bicicleta, por quê? Qual o sentido disso? E aí ele começou a pedalar, pedalava todos os dias, final de semana ele pedalava mais longe, muitas vezes começou a pedalar com a filha, levar a filha dele para pedalar. E ele, assim, ficou muito grato a mim, sabe? E aí ele me fez uma surpresa maravilhosa, assim, porque ele me escreveu, eu sempre nos vídeos ou no próprio Instagram e tudo mais, eu sempre falei, ó, se quiser fazer parceria, me manda um inbox, me manda uma mensagem, quiser que eu teste um produto seu. E aí ele mandou um inbox para mim com o perfil pessoal dele, não era de empresa nem nada, mas falou, Tomás, eu queria que você testasse um produto aí, me passa teu endereço que eu vou te mandar um produto para teste. E eu nem pensei duas vezes, falei, tá bom, tá aqui meu endereço. Nem perguntei que empresa que ele era, o que, que era o produto, nem nada. E aí passou uns dias, de repente chegou na minha casa a encomenda que ele mandou. Só que antes de eu contar, revelar essa encomenda, eu vou contar um outro detalhezinho para vocês entenderem o que aconteceu. Eu comprei uma bike, que era uma bike com suspensão na frente e atrás, por conta de pedalar com uma mão só. Para Uhum, mim é muito mais difícil estar em pé na bicicleta. Então eu estou muito tempo sentado e tomo muita pancada na coluna. Então por isso é uhum, importante uma suspensão traseira, ajuda muito. uhum, E aí eu comprei uma bicicleta com essa suspensão dupla e eu fiz um bike check, fiz um vídeo contando da minha bike, falando, ó, essa bike é isso, a história dela foi assim. Ela tem essa roda, ele tem esse pneu, ela tem esse guidão, ela tem a suspensão traseira, que é uma suspensão, um amortecedor a ar, que é muito legal. O da frente ele não acompanha essa qualidade, é um amortecedor a óleo e mola, mas tudo bem, ele me funciona. E o selim, não sei o que. Não dei muita atenção para a suspensão, eu simplesmente comentei que a suspensão era uma suspensão inferior à suspensão traseira. uhum. E aí eu abro a caixa que chegou em casa e o cara me mandou de presente uma suspensão nova a ar, com a mesma qualidade da suspensão traseira daquela bicicleta. Então, Que- o que faltava para aquela bicicleta, ele completou, ele me deu de presente. É uma suspensão que tem um valor acima dos R$ 1.000. E Uhum. eu falei, cara, você tá louco? O que que você fez? O que que é esse troço aqui, chegando em casa aqui, cara? É protestar e te devolver? Ele falou, não, é um presente mesmo. Isso é um presente. Eu falei, mas você trabalha na RockShox? Você é representante da RockShox, alguma coisa? Ele falou, não, eu sou médico, eu estou te mandando isso de presente como gratidão pela mudança que você provocou na minha maneira de pensar, na minha vida, na minha vontade de pedalar. E isso eu percebo que permanece até hoje. Nós somos amigos desde então. E eu tenho acompanhado, ele continua pedalando com a filha, continua fazendo os pedais dele. Esses dias investiu numa bicicleta nova, está super animado. Então eu vejo que realmente provocou uma mudança de vida para ele, sabe? O simples fato de eu fazer meu vídeo, de eu pedalar, de eu fazer minha competição com braço só, de eu cair, levantar, isso motivou ele a olhar para ele mesmo e falar assim, pô, eu sou capaz, tenho os dois braços, tenho as duas pernas e estou aqui só reclamando e poderia estar fazendo muito mais por mim, pela minha filha. Então ele falou, cara, mudou muito assim, minha qualidade de vida com a minha família, minha saúde, tudo. É uma história que eu tenho muito carinho, assim, foi muito especial o que aconteceu e mostrou que meros vídeos aí podem provocar na vida das pessoas, né? Então eu tenho isso com muito carinho mesmo. Esse trabalho que eu faço no canal, acho que vale a pena e eu quero continuar fazendo. Eu acho que esse trabalho é fundamental, até para a gente poder mostrar, né, para as pessoas que é possível. Às vezes é só um movimentinho mínimo que você faz, você consegue inserir, né, a bicicleta, aí a bicicleta faz com que você perceba a vida de uma outra forma, né? Eu acho que eu posso te dizer que se não fosse a bicicleta, talvez você não tivesse também conseguido ver tanto com tanto otimismo o seu retorno, né, para a vida. Eu acho que eu costumo dizer que depois que eu comecei a pedalar bastante, né, porque eu também eu pedalo desde criança, na rua, né,
Mas a partir do momento que você começa a fazer cicloturismo, você começa a ir para alguns lugares mais distantes com a bicicleta, você vê que você não precisa de muita coisa para ser feliz, né? A bicicleta, às vezes, te leva para lugares que você não vai, às vezes, de moto, você não vai de carro, você não, né? É E verdade. isso faz diferença na vida das pessoas. Quando as pessoas percebem que você ganha mais vida, porque você acorda mais cedo, porque você vai pedalar cedo, por conta do sol, por conta do trânsito, não importa, né? Mas que é legal, né? Você ter essa outra vivência, né? Olha, o nosso papo tá bem, a gente só tem acho que uns 5 minutinhos, mas eu quero já, para a gente não ser cortado, eu vou deixar você finalizar, mas antes eu quero te agradecer muito por você ter aceitado o meu convite. Você não sabe como é uma honra falar com você, e para mim você é uma inspiração para muita gente, inclusive para mim, porque às vezes todos nós somos seres mortais, né? E falhos, né? Às vezes a gente desanima com alguma coisa boba da vida da gente, e aí a gente vê uma pessoa que consegue superar, nasce de novo, né? Podia, né, não estar mais aqui para contar essa história, né? Mas renasce das cinzas, né? Se reinventa e mostra para todas as outras pessoas que é possível, sim, você recomeçar, ver luz, né, alegria nas pessoas. Eu vejo que você participa muito da vida diária, né, em casa, com a sua mulher, ajuda, né, nos cuidados com o seu filho, ainda leva ele para pedalar junto. Então, assim, eu quero te agradecer muito por ser essa pessoa. Continue sendo assim. Só tenho que te agradecer em meu nome, em nome de todos que acabam assistindo um pouquinho da sua vida. E reforçar, quando vier aqui para o Rio, você está convocado a fazer um pedal com a gente. Agora, a palavra é sua. Combinado. Antes de mais nada, agradecer. Você abriu a tua fala agradecendo a minha presença. Eu quero também agradecer o convite. Fiquei muito feliz. Acho que o nosso bate-papo foi muito bom. E é legal porque cada vez que eu conto a minha história é de uma maneira diferente, porque eu tenho um interlocutor. Então é diferente de eu. Cada vez que alguém chega aqui e pergunta para mim, conta aí sua história, eu posso pegar e contar ela. E muitas vezes a pessoa não vai perguntar nada, eu vou contar do meu jeito, que vai ser sempre aquele jeito. Agora, o fato de eu ter alguém como você, que inclusive, acho que, se eu não me engano, o seu trabalho é esse, né? Você trabalha com jornalismo, não? Então é a tua área, você sabe entrevistar. Então é legal porque cada pessoa, quando a gente faz alguma live, uma coisa assim, ela extrai de mim essa conversa, essa história de uma maneira diferente. Tem pessoas que estão assistindo a live aqui que eu reconheço já que assistiram a live passada, minha, semana passada, e elas com certeza podem até confirmar aqui que o bate-papo foi diferente, ouviram histórias novas que não tinham ouvido da outra vez. Algumas histórias se repetem, afinal são importantes, como por exemplo a história do André e dessa suspensão de bike, né? Do 24 horas, foi um marco na minha vida. Mas é muito legal poder contar cada vez de uma maneira diferente a minha história. Sobre eu continuar sendo essa pessoa, pode ficar tranquila. Como eu disse, eu quero ser feliz. Eu tenho essa chance nessa vida, me foi dada a chance de ser feliz e eu vou lutar para ser feliz todos os dias. Então, eu vou continuar tentando ser feliz a cada dia e eu sempre disse assim, eu faço meus vídeos e tudo mais, mas o que eu tento fazer é ser feliz e dar um bom exemplo para o meu filho. Se eu conseguir para o meu filho mostrar o caminho certo, ser um bom exemplo para ele, eu já estou, como disse lá do braço também, eu já estou no lucro, né? Se isso ajudar outras pessoas, se outras pessoas também puderem se beneficiar de tudo isso, melhor ainda. É mais lucro que tá vindo, mas é isso que eu faço. Eu quero, principalmente assim, ser feliz, ser um bom pai, e é isso. Não quero cortar assim, vamos dar tchau. Beijo. Agradeço mais uma vez pelo